Passo imediatamente a palavra à doutora Cíntia Brandalize Fendrich. É isso, Cíntia? Fendrich. Que é também a nossa colega na Comissão de Responsabilidade Civil aqui da OAB do Paraná. É graduada em Direito pela Unicuritiba, especialista em Direito Processual Civil pela PUC do Paraná, mestre em Direito Empresarial também pela Unicuritiba, e que, além de membro da nossa comissão, nos secretaria maravilhosamente bem. Cíntia, você tem a palavra para falar sobre perda de uma chance. Obrigada. Inicialmente, agradeço ao presidente da nossa Comissão de Responsabilidade Civil, Dr. Gabriel Bittencourt, pela iniciativa em promover esse simpósio, presenteando-nos com essa oportunidade para debater alguns assuntos relevantes dentro da responsabilidade civil. Agradeço ainda a presença dos demais membros da mesa, meus colegas, e os demais colegas da plateia que vieram nos prestigiar. Na ideia de compartilhar um assunto pouco esmiuçado na doutrina e que poderia nos socorrer em alguns casos que chegam aos nossos escritórios, optei por falar sobre a teoria da perda de uma chance. Teoria esta de construção eminentemente jurisprudencial e doutrinária, visto que o nosso ordenamento jurídico não a contempla. O Superior Tribunal de Justiça, ele já tem consagrado a teoria da perda de uma chance e aplicado em alguns casos, ainda que com certo temor, ou enfim, mas muito devagar. Mas então, por isso, e ainda pelo crescimento dessas aplicações da teoria, vale a pena a gente parar um pouquinho para tentar entender a sua aplicação, o que ela vem a ser e como que ela veio a migrar para dentro da responsabilidade civil. Atualmente, podemos falar em uma mudança de paradigma da responsabilidade civil, pois ao invés de falarmos ato ilícito, tem-se preferido falar dano injusto. Todos já devem ter ouvido. Dano injusto é aquele dano que acarreta a alguém, é um dano que um terceiro acarreta a outrem de forma injusta, e é uma expressão mais abrangente que o ato ilícito, por isso tem se adotado ultimamente o dano injusto como uma expressão mais utilizada. Esse novo paradigma, ele representa essa tendência moderna de não deixar o dano sem reparação. Vamos entender melhor. Existem dois grandes sistemas da responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva, que é aquela calcada na culpa, na qual buscamos identificar um causador do dano. E aí a gente analisa a ação do agente para identificar uma culpa estrito sensu, a imprudência, a negligência e a imperícia, por exemplo. O outro sistema, calcado na responsabilidade civil objetiva, não perquirimos a culpa. A gente simplesmente identifica a atividade que causa o dano e aí já temos como resultado a aplicação da responsabilização. Esse sistema de responsabilidade civil objetiva, ela é aquela aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se casos em que temos a atuação de profissionais liberais, na qual precisamos, sim, observar a culpa do agente. Desculpa, mas não estamos controlando o horário, né? Estamos? Desculpa. Fala-se ainda, quanto à culpa, na presunção da culpa, né? No caso, o magistrado, ele não precisa investigar quem que é o causador. Culpa presumida também é algo que temos aplicado muito. E, em algumas hipóteses, podemos presumir, fora aquelas presunções legais de culpa, como o ato do empregado, que tem como responsabilização legal o empregador. Portanto, a gente poderia falar, então, que o dano justo é aquele que traz consigo uma causa excludente da responsabilidade civil, isentando o causador do ato da obrigação de ressarcir a vítima. Existem algumas hipóteses em que o dano, apesar dele ser causado, ele não vai ter essa obrigação, não vai gerar uma obrigação de reparar. É o dano justo. Por exemplo, caso fortuito, a força maior, e ainda a culpa exclusiva da vítima.
E daí, num contraponto, o que seria, então, o dano injusto? O dano injusto é aquele que gera a obrigação de indenizar por ser um prejuízo causado sem que haja aí uma excludente de responsabilização, caracterizando, então, o dano indenizável. Silvio Venosa, ele menciona em seus estudos que um prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. Ou seja, a não reparação de um dano vai gerar aí uma inquietação social. Em contrapartida, nós temos então que observar que todos os danos merecem reparação. Por essa razão, o ordenamento tem buscado cada vez mais alargar o dever da indenização, alargar as possibilidades de ressarcir a vítima de um dano que ela sofreu. Essa é uma tendência nova de não deixar o dano sem reparação, e aí a gente falaria, então, de teoria da reparação integral do dano. E é nesse contexto que surge também a teoria da perda de uma chance. Nascida em 1965, devido a uma decisão de uma corte de apelação francesa, ela foi primeiramente mencionada nesse julgado e aí adotado aqui no nosso país e na nossa jurisprudência. Segundo a teoria da perda de uma chance, buscamos reparar não o dano, não o prejuízo final, efetivamente experimentado pela vítima, mas a oportunidade que essa vítima perdeu de receber uma vantagem ou de evitar algum prejuízo. Aplica-se essa teoria toda vez que um dano injusto, a partir de um dano injusto, a vítima se vê frustrada de uma expectativa de uma melhora na sua condição jurídica. O Instituto, então, ele vai ser pautado na probabilidade de que uma chance se realizaria, ou então na certeza da inocorrência de um dano futuro. Devido à inexistência de previsão legal, como eu mencionei, essa teoria ela é fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Então, a sua aplicação vai ser baseada eminentemente na analogia e no direito comparado, para a formação do Instituto na nossa jurisprudência e na nossa doutrina. A nossa doutrina é bem escassa. Por isso, inclusive, optamos em incluir na nossa coletânea 3 artigos da matéria. Então, quanto à natureza, é um instituto de construção jurisprudencial e doutrinária, mas ele também tem a natureza. A natureza desse instituto, ela não existe, na verdade não é que não existe, não tem nada formatado ainda. Mas temos que a responsabilidade pela perda de uma chance, ela mescla institutos do dano material e do dano moral, constituindo-se, então, em uma nova modalidade de dano. Facilmente verificando os julgados, a gente observa a grande confusão da jurisprudência, em casos em que você tem um caso que você poderia aplicar a teoria da perda de uma chance, mas o julgador ele concede ou ele defere uma indenização a título na rubrica de dano moral. Independente disso, a gente pode considerar que, ainda que exista essa confusão e a responsabilização pela perda de uma chance tenha uma terceira formatação de natureza, eu posso somar. Num caso, eu posso pedir a indenização por dano moral, pela perda de uma chance e por dano material. Isso, uma não exclui a possibilidade do pedido da outra. Para ilustrar a aplicabilidade da teoria, eu cito um exemplo de um jogador de tênis que, próximo a uma etapa final de um torneio, ele vem se acidentar e fratura a perna em um buraco na via pública, que estava destapado, e cuja responsabilidade era de uma empreiteira. Com a perna fraturada, obviamente, ele não vai participar do torneio, e, não podendo participar dessa disputa final do campeonato, ele se sente... sente que houve um dano, né? E aí ele pode pleitear, então, a perda de uma chance, porque ele perdeu a chance de tentar vencer o campeonato. É um caso claro da aplicação do Instituto. Valor da indenização. O valor da indenização no Instituto da perda de uma chance, ele sempre será inferior ao valor da própria vantagem perdida.
Porque o que eu indenizo não é a própria vantagem final, e sim a perda da chance dele ter aquela vantagem. Utilizar outro critério, como indenizar o valor integral, seria, eu considero que seria instalar uma insegurança jurídica. Porque você não poderia premiar uma vítima pela perda da chance, simplesmente porque ela perdeu aquela chance. Mas, na verdade, teríamos que adotar alguns critérios. Podemos dizer, então, que, quanto à quantificação da indenização, a gente enfrenta um problema. Porque o magistrado ele não tem como quantificar o dano. Algum critério deve ser observado. Não vai ser a vantagem integral, vai ter que ser uma vantagem parcial, uma indenização parcial, mas que precisa ter um norte para ser fixada. Inclusive, o tema da quantificação do dano na perda de uma chance foi abordado em um dos artigos selecionados na nossa coletânea, de autoria do desembargador Miguel Kfouri e Piera Schneider. Em uma palestra proferida aqui na nossa comissão, aqui na OAB, em outro evento promovido pela Comissão de Responsabilidade Civil, tivemos a oportunidade de ouvir a desembargadora Lilian Romero, que virá novamente. Ela é uma juíza substituta de 2º grau, atualmente está no TJ aqui do Paraná. Desembargadora. A qual tratava também da teoria da perda de uma chance. Então, esse assunto já foi abordado anteriormente. E ela trouxe para a gente uma situação interessante. Dados da Itália, de que para mensurar a perda de uma chance, lá, eles utilizam uma equação. A equação que eles utilizam é a seguinte. VI é o valor da indenização, que seria a vantagem final que a vítima poderia receber caso ela não tivesse perdido aquela chance. VI seria o quê? Seria igual a VRF, que é o valor do resultado final, vezes Y, que seria um coeficiente de estatística de probabilidade. Então, eu conseguiria multiplicar pegar uma estatística para diminuir o valor da vantagem, para que não seja igual à vantagem integral que ela teria recebido caso ela tivesse obtido aquela vantagem. Seria uma equação interessante, utilizando dados estatísticos, e é muito próximo do que o nosso STJ fez em um julgado que eu falarei já na sequência. Portanto, buscar dados estatísticos é importante porque com os dados estatísticos, a gente conseguiria, talvez, quantificar esse dano. Vale ressaltar, nesse sentido, quanto importante é ao advogado, em sua inicial, adotar algum critério e demonstrar algum critério para a quantificação do dano pela perda de uma chance, oferecendo aí ao magistrado um caminho a seguir. Assim como o doutor Rafael acabou de falar, nós, como advogados, somos os agentes jurídicos que daremos todos os meios de prova e de análise para chegar à quantificação do dano, no caso que eu estou comentando. Então, é importante a nossa atuação aí. Nos Estados Unidos, a princípio, da onde pesquisei, talvez ainda seja necessário uma confirmação com a doutora Catherine, indeniza-se a chance perdida com base em estatísticas também. Geralmente, quando estatisticamente essa chance já é superior a 50%. No caso do tenista, vamos tentar pensar no caso que eu dei já, a gente poderia indenizá-lo apenas se estatisticamente conseguíssemos fazer um cálculo de que a probabilidade dele vencer o torneio seria superior a 50%. Como que a gente faria isso? Analisando o histórico dele, quantos jogos ele já teria vencido, quanto tempo ele estava preparando-se fisicamente para o torneio. E aí a gente consegue tentar imaginar a dificuldade de fazer essa prova e de levantar também isso. Mas é importante nós, como advogados, trabalharmos nisso para nortear a quantificação. O nosso ordenamento ele só vai indenizar uma chance que seja séria, real e efetiva. Quando a vítima já conta com aquela situação jurídica mais favorável futuramente e perde a chance. A chance não é uma mera suposição. Ela tem que ser real, ela tem que ser efetiva. Mas o que é uma chance real, uma chance efetiva e uma chance séria? A gente só vai conseguir ver no caso concreto, né? Analisando-se no caso do tenista, se a chance dele era real, era séria, era efetiva, dele conseguir vencer o torneio.
E aí a importância da gente observar a nossa jurisprudência para utilizar, inclusive, para a fundamentação dos pedidos. O leading case, que é o caso precursor aqui no Brasil da perda de uma chance, é um caso do STJ, o RESP 788459 da Bahia, do ano de 2005, que fala do denominado show do milhão. Esse julgado já deve ser de conhecimento de todos, mas eu vou rapidamente utilizar para ilustrar. Porque todo mundo que fala em perda de uma chance usa esse julgado como modelo. A vítima, que era participante do programa Show do Milhão, do Silvio Santos, em junho do ano de 2000, isso aconteceu. Essa vítima já tinha conseguido lograr o acerto de todas as perguntas que lhe eram feitas e ela já tinha conseguido alcançar o valor de R$500 mil. Quando chegou a última pergunta, que é o que daria o direito a ela, era uma baiana, receber R$1 milhão, foi oportunizado a ela ou responder a última pergunta ou não responder, mas ela ficou sabendo da última pergunta. E quando foi lançada a pergunta, deram para ela 4 opções de resposta. Ela leu, ela não encontrou resposta e ela preferiu não responder, ficando só com os R$500 mil. A pergunta, para quem ficou curioso, era a seguinte: qual o percentual de terras que a Constituição Federal destina aos indígenas? Das 4 respostas, nenhuma era correta, porque a Constituição Federal não contempla nenhum percentual de terras aos indígenas. Chegando em casa, essa vítima foi lá olhar na Constituição Federal e observou que não tinha resposta correta, então ela ajuizou uma demanda, pleiteando os R$500 mil que ela deixou de ganhar com essa última pergunta pela oportunidade que ela não teve, porque não tinha resposta correta. O juiz de primeiro grau concedeu R$500 mil, exatamente o pedido dela. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou o pedido, a indenização, e o STJ, quando recebeu, ele entendeu que haviam 4 perguntas, então uma chance de acerto e 3 de erro. Nesse caso, a chance dela era de 1/4 e não de 4/4 ou do valor integral. Então, eles diminuíram a indenização para 125 mil, que seria representante a 1/4 do valor que ela teria recebido caso ela tivesse ganhado ou acertado a pergunta, caso a pergunta tivesse resposta. Então, esse é o caso mais claro da aplicação da teoria da perda de uma chance. E aí a posição do STJ, pelo que eu observei, tem sido nesse sentido. Ele vai confirmar uma indenização sempre inferior ao próprio valor da vantagem integral. E, nesse caso aqui, o critério deles foi utilizar o 1/4, porque eram 4 perguntas. Por isso, a importância, quando nós formos utilizar em nossas petições, da gente também dar um caminho, um critério, que possa ser utilizado. Outro exemplo que vale mencionar, ele é tratado em mais um artigo nosso da coletânea, lançada hoje, de autoria de Paula Aranha Apner, na qual ela aborda a teoria da perda de uma chance sob o enfoque jurisprudencial. Ela inicia seu texto mencionando a lesão do jogador Neymar na Copa do Mundo aqui no Brasil, esse ano. O jogador Neymar, ele era a esperança de vitória do Brasil. Para muitos brasileiros, inclusive ele também imaginava que ele ia conseguir contribuir. Não lembra, ninguém lembra. Mas esse evento, né, que foi uma joelhada nas costas, esse evento ele frustrou a expectativa de daquela vitória esperada por todo mundo. Nesse caso, para mim, a chance parece-me real, séria e efetiva, tendo em vista que o Neymar ele já estava realizando gols em outros jogos anteriores. Não tenho a certeza, não posso afirmar que seríamos vencedores, mas posso afirmar que algum outro gol ele faria nos jogos subsequentes. Mas é somente em juízo, se fosse colocado isso em juízo, que a gente poderia observar a quantificação desse dano, o quanto ele valeria, e mais, se ele realmente se aplicaria a perda de uma chance. Aí eu venho já com uma crítica que eu não faria, mas eu resolvi fazer agora, que seria quem que foi o lesado efetivamente no caso do Neymar, né? Quem que poderia pedir a perda de uma chance? Seria só o Neymar ou todos os brasileiros que se frustraram com a expectativa da vitória? Enfim, é uma questão ainda que a gente não tem
pouca doutrina e pouca jurisprudência, mas é óbvio que, nesse caso, eu imagino que talvez só o Neymar poderia pleitear. Mas, enfim, nesse caso, o que a gente pode falar? Não conseguimos precisar a resposta, se a resposta vai ser positiva ou negativa na aplicação ou na procedência da ação dele. Mas o que eu posso garantir, nesse caso, é que ele perdeu uma chance de tentar ganhar. Então, isso aí a gente conseguiria, talvez, aplicar a nossa teoria de estudo. Muito comum também é encontrar o nosso tema relacionado à responsabilidade do advogado. Advogado que perde um prazo para contestar ou para interpor um recurso. Pode ser processado pela aplicação da perda de uma chance. Eu dei uma boa estudada, trouxe um livro chamado Responsabilidade Civil do Advogado. É um livro antigo, já de 1999, mas ele já aborda aqui a perda de uma chance no caso do profissional da advocacia. E o que a gente consegue observar é o seguinte: não, o advogado não vai ser processado pela perda de uma chance simplesmente. O nosso STJ tem entendido que a gente aí tem que somar dois fatores. O erro evidente do advogado pela perda do prazo, que daí seria injustificável, e, além disso, a gente teria que fazer uma detida análise do processo acerca das reais possibilidades de êxito daquela defesa ou daquele recurso. Não é simplesmente perder o prazo, já tem que indenizar. Senão a gente aí instalaria novamente uma grande insegurança jurídica, inclusive pararíamos de trabalhar, né? Porque se a gente ficar nessa de não passar por riscos, enfim. E, nesse caso, é grande os questionamentos, mas eu vi que não há muito julgado acerca desse tema. Mas, geralmente, tem muita gente que quer falar sobre isso na nossa doutrina. Diante dessa brevíssima análise do tema, da teoria da perda de uma chance, aí tentando pincelar alguns aspectos, nós conseguimos, então, concluir que a perda de uma chance ela deve ser vista como um dano autônomo, que independe do resultado final e da vantagem que seria auferida, mas que prescinde de reais e sérias possibilidades de êxito para conseguirmos uma procedência. E é isso, termino por aqui. Sei que ainda não terminou o assunto, mas se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. A perda de uma chance talvez seja o tema ou a área da responsabilidade civil hoje que mais me inquieta. Eu disse, quando nós abrimos o debate com a desembargadora Liliane Romero, alguns 2 meses atrás aqui, que eu me sentia vazio quando eu chegava para aquela discussão, porque é muito incipiente o que nós temos de produção, tanto doutrinária como jurisprudencial, sobre o assunto. E esse é um dos pontos sobre os quais eu espero, ou com os quais eu espero me encher um pouco com as palavras da professora Catherine, porque o que nós dissemos aqui, o que a Cíntia trouxe para nós, é uma explanação geral sobre como o tema hoje aparece nos tribunais e na nossa realidade, no dia a dia, aqui no Brasil. E são coisas que, a princípio, são óbvias, e a professora Catherine deve estar pensando, tá, mas vocês ainda estão nesse estágio, ainda estamos nesse estágio. E eu espero avançar e entender um pouco mais sobre a quantificação, sobre a interpretação do nexo de causalidade, nesses tipos de processos, principalmente em casos de erro médico e outros tantos pontos relativos à questão da perda de uma chance com a sua fala. Estou muito, muito ansioso. Sobre isso também, o professor John Goldberg, da Universidade de Harvard, escreveu um artigo muito interessante, vinculando a perda de uma chance à prática do advogado. E esse artigo, já anuncio para vocês, será traduzido pela nossa comissão e disponibilizado provavelmente na próxima coletânea. A autorização já foi concedida e agora é só fazer a tradução. Enfim, é um tema realmente bastante controverso. E assim eu abro o espaço agora, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o assunto. Ninguém? Muito bem. Você? Então, Rafael, por favor. Talvez acho que no primeiro
primeiro ano da faculdade, um bom tempo atrás, então eu não lembro exatamente o país onde isso aconteceu, mas eu tive contato com, até onde eu sabia, era a primeira situação de teoria da perda de uma chance que foi analisada, que é um caso, salvo gravíssimo engano, na Áustria, onde a ação foi entrada para buscar o ressarcimento pela perda de uma chance a uma morte digna. Foi uma gestação muito complexa, e onde a mãe queria retirar a criança. Alguns médicos indicaram que essa gestação deveria ser cessada, e isso não aconteceu, isso não foi autorizado. A criança nasceu e ela viveu com problemas incríveis, de uma complexidade enorme, sobreviveu, mas quando ela entrou com a ação, ela estava, acho que, com algo em torno de 20 anos, mas vegetativa desde então. Foram os representantes legais dela que entraram com a ação em seu nome, pedindo a indenização pela perda de uma chance de ter uma morte digna, porque se a gestação tivesse sido abortada quando era o momento correto, ela não teria passado por aquela vida que ela qualificou como de humilhação. Então eu achei esse caso, e esse caso me intrigou completamente, então eu guardei o termo perda de uma chance durante muitos anos, sem ter ideia do que era perda de uma chance, e até hoje eu acho que essa ideia ainda não está muito clara na cabeça de todo mundo. E eu queria expor, na verdade, esse caso que eu achei realmente muito interessante, e a gente vê como esse instituto, ele é ele está numa linha muito tênue da ausência ou da presença de responsabilidade, porque até que ponto, de fato, essa morte digna, ou qualquer outra perda de uma chance, a perda da chance do Neymar, até que ponto isso pode ser, no caso concreto, como nós conseguimos analisar isso e principalmente quantificar isso. Então, concordo, acho que dentro da responsabilidade civil talvez seja um dos mais difíceis vieses a ser analisado. Eu só queria, na verdade, trazer esse caso que me chama a atenção até hoje, e eu preciso achar ele novamente e pesquisar um pouco mais a fundo. É tão intrigante essa temática que eu me lembro de estar discutindo no escritório com o Dr. César sobre esse caso mesmo do Neymar. Nós discutimos se este é realmente um caso em que se aplica a perda de uma chance, porque talvez aí existiria aquela excludente de ilicitude da possibilidade prática de jogos violentos e que naturalmente acarretam a possibilidade de uma lesão, e isso, por consequência, não daria direito para ninguém, nem para o Neymar, nem para qualquer outra pessoa, de pleitear qualquer coisa contra aquele jogador que causou essa lesão. Enfim, vejam como é um tema bastante curioso e controverso. E, mais uma vez, espero ansiosamente avançar um pouco mais com a fala da professora Catherine. Acredite se quiser, professor. Nós aqui discutimos se a perda de uma chance é dano moral, é dano material, se é um dano autônomo e etc. Nós não nos preocupamos em descobrir como eu quantifico este dano, como eu faço para encontrar a validade da perda de uma chance no caso de erro médico, que recursos eu uso para me auxiliar a resolver o problema. Nós somos pouco práticos. Mas, graças a Deus, eu posso acreditar que isso está mudando. E essa é uma oportunidade para começar essa mudança.